A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora, pois também pelo YouTube, o canal Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like e sua opinião, sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar. Eu quero dedicar o nosso programa de hoje e pedir aos nossos irmãos que também orem por todos esses nossos irmãos envolvidos diretamente nessa chuvarada no início de semana aqui em Juiz de Fora. Pedir a Jesus que conforte cada um deles, que abençoe e proteja também. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus os abençoe. Isso mesmo, Adilson, bem lembrado. Vamos orar por esses irmãos. Muitos perderam seus pertences. Parece que a Secretaria da Educação também cancelou as aulas no dia de hoje, né? Tendo visto o difícil tráfego, com ruas impedidas, enfim. E ainda sujeito a mais chuvas. Bem, meus irmãos, vamos falar como os meninos. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para Clube FM 0 Operadora 32. Seu WhatsApp 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas. Podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Da escola do mundo saíram diplomados em santificação, espíritos sublimes, que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre. Quanto a nós, não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e nos agasalha, que nos instrui e aperfeiçoa. Se a virtude não socorre as vítimas do vício, e se o bem não se dispõe a salvar quantos se arrojam aos despenhadeiros do mal, de coisa alguma serviria a predicação evangélica no campo de trabalho que a providência divina nos confiou. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite. Como os meninos. Se não vos fizerdes como os meninos. Todo cristão sabe que é preciso adquirir virtudes, não somente para justificar o título de discípulo do Evangelho, senão também para garantir sua felicidade, sua alegria depois da morte. Isso lá no reino celestial, cujas províncias só se conquistam com sentimentos elevados. Verdade, né? Então, as nossas boas ações, as nossas virtudes serão um diferencial muito grande lá no mundo espiritual. Há várias delas que Jesus apregoou e exemplificou, que o espiritualista relaciona e recomendam que os amigos da eternidade nos recordam como penhor de um futuro espírita remansoso e feliz. De todas as aquisições morais denominadas resumidamente, então, virtudes nenhuma, entretanto, tem o alcance divino, a força real e misteriosa beleza, o valor incalculável, o fermento sagrado da humildade. Então, a humildade, ela é essencial. Poxa, quão grande é a pessoa que possui essa virtude, né? É a primeira lição que Jesus nos dá nascendo da singela manjedoura. É a última lição que ele nos deixou, deixando-se arrastar sem resistência para a cruz infamante,
com a luz do perdão abundante. Então observe que Jesus foi humilde ao nascer e ao deixar as vestes físicas, né? Pregnados de humildade, os fiéis emissários do Mestre vêm à terra para reavivar suas passadas esquecidas, colorindo seus gestos apostolares com mansidão, com ternura, com despreendimento, com simplicidade no falar e também no vestir, no socorrer aflitos e esfomeados, com serenidade nos testemunhos e agruras de cada dia. Assim se comportam os benfeitores da humanidade. Humildes, falam pausadamente, jamais revidam ofensas. Como pedra maravilhosa engastada no solo do coração, a humildade dardeja, faz canções que atraem todos os olhares. A tolerância, a paciência, a afabilidade, a doçura no trato, a suavidade na voz e nas atitudes brilham incessantemente nos menores incidentes da alma humilde. E também como fonte inacessível a olhos humanos, ela jorra mansamente dos lábios e de mãos, orvalhando de amoroso eflúvio os exemplos e as palavras do Espírito que a tiver. Portanto, meus queridos irmãos, quão importante, mais uma vez, a virtude da humildade. Quem já entesourou a lâmpada mágica da humildade está iluminando todos os departamentos da alma ensombrada. Sua capacidade de amar e perdoar, nos termos em que o Evangelho aconselha aos que desejam apossar-se desde agora da vida eterna. Cresce e aumenta, agiganta-se numa ascensão incoercível para as divinas alturas. Felizes são os discípulos de Jesus que entenderam a necessidade de se tornarem humildes, removeram os obstáculos levantados pelo orgulho, reconheceram que lhes falta a grande virtude e a compraram pelo preço pedido. Sim, pagaram alto preço, né? E ainda pagam os discípulos verdadeiros do Senhor. Perseguições, injúrias, mas eles superam tudo isso pela humildade. Pelo estudo, pela meditação das verdades de Jesus, os aprendizes que o acompanharam hoje pelas cidades e campos, pelas aldeias e ruas, hão de verificar que ele nos convoca intensamente para um viver rico de humildade, a fim de nos fazermos dignos das celestiais venturas. Apenas o discípulo humilde de Belém, que permanecer menor entre todos, isto é, só o cristão humilde participará da existência enobrecida e plena de júbilos no além. O maior no plano espiritual será justamente o que for pequeno na terra, com as características ineludíveis da humildade. Então, mais uma vez, reitera a fala sobre a humildade. Tiveres a humildade como as crianças, né? Então, Jesus compara as crianças humildes ao homem que deve ser ou ter o comportamento de um ser sem maldade. Para ilustrar vivamente essa verdade, Jesus tomou um dia um menino, colocou-o entre os discípulos e disse: se não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Vejamos, pois, se nosso espírito já se assemelha ao espírito daquele pequenino, com inocência e confiança, a pureza, a simplicidade, o esquecimento do mal, a alegria branca da alma infantil, que são fulgurações de um sentimento maior, a humildade. Sem esta, poderemos naturalmente ensinar as parábolas do Senhor Jesus, proclamando a majestade da mensagem salvadora, porque esse trabalho pede apenas aprendizado literal. Mas, unicamente, com ela chegaremos à estatura exigida para sermos cidadão da Jerusalém gloriosa, que vai descer do infinito. Sem a humildade, nossa boca dirá com o mero esforço de um sopro que somos seguidores de Jesus. Também com a humildade, porém, nossos corações darão essa certeza sem pronunciarmos uma palavra nesse sentido. Sejamos crianças de Cristo, na realidade bela e santa do seu pensamento, se é que desejamos o reino de Deus e sua justiça. Os homens sempre se julgaram completamente livres nas suas atividades múltiplas. Em qualquer setor, movimentaram possibilidades várias, desdobrando-se em iniciativas diferentes nas edições materiais, nas
explorações industriais, na enunciação de princípios científicos, nas realizações artísticas, nas expressões intelectuais, em tudo assinalando a passagem de um pensamento forte. Nessa atmosfera de trabalho e idealização, eles tiveram a impressão de uma autonomia plena que desconhece limitações ao seu dinamismo. Ao cabo, porém, de porfia e de tanto labor, a alma esquecida revelou suas necessidades insatisfeitas, o coração abandonado conclamou por alguma coisa indefinível e além de suas sístoles e diástoles, e o homem confessou que era cativo de pesadelos e compromissos, ansiando por um alvará de liberdade absoluta. Portanto, meus queridos irmãos, somente a verdade pode nos tornar livres. Essa verdade que Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não era ele livre, era escravo, nem dinheiro farto, representado por imóveis valiosos e cadernetas bancárias, nem as longas conversações com os amigos, nem a posição social que desfruta, nem as viagens de recreio, nem as modalidades de falso prazer que o mundo lhe oferece, puderam dissolver os elos que o encadeiam em temores, cuidados, pessimismos, desalentos, tristezas doentias e tédios profundos. Quantas criaturas não demonstram essa horrível sensação do encarceramento doloroso em que vivem, no rosto carrancudo e na gesticulação áspera? Têm tudo e sentem um vazio impreenchível. As facilidades materiais se estendem aos seus pés e uma angústia desconhecida e indesejável apossou-se de seu coração. Grilhões invisíveis e rijos maniatam seus impulsos. Uma linha misteriosa lhes reduz o horizonte visual. Uma servidão desagradável lhes domina a existência inteira. Tem fome e sede daquela insuperável paz de espírito que ainda não possuem. Até o momento, ninguém apareceu com solução melhor que a de Cristo para que a humanidade pudesse gozar a verdadeira liberdade. Sua aparição, há mais de 2000 anos, entre os calcetas terrestres, é a de um poderoso libertador. Suas mãos possantes desacorrentaram os homens agrilhoados aos penhascos das aflições, dos padecimentos, das trevas da mente e do coração, dos erros e dos crimes. Quando ele chegou, éramos medrosos, covardes, avarentos, criminosos, supersticiosos, sofredores, ignorantes, desorientados e malvados. Mas Jesus nos retirou da Bastilha torva, falando-nos das belezas celestes e das verdades sagradas de um Deus justo e sábio, de um Pai amoroso e bom, em cujo reino os alforriados pelo seu Filho são, de fato, livres e felizes. E os exilados tristonhos se alegraram com as notícias boas que Cristo trazia, saindo cada qual de suas grades para a contemplação dos céus límpidos e infinitos. De forçados impenitentes e insubmissos, Jesus os transformou em herdeiros de bens imperecíveis. Ele fez de escravos misérrimos, quando os chamou ao conhecimento do Evangelho Redentor, homens livres e filhos de Deus, com responsabilidades definidas dentro da vida. Não foi sem certeza, portanto, que o Mestre afirmou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todos os prisioneiros da carne, das mentiras, dos vícios, que procuraram conhecer as lições educativas de Jesus, todos os que entraram em contato vivo com o seu pensamento renovador e eterno, reconhecem a existência desse poder superior. O toque da mão do Senhor Jesus abre o cárcere em que está o espírito humano, extingue as algemas que os escravizam, integrando-o na plenitude de viver. A verdade de Jesus liberta o homem do medo da morte. A verdade de Jesus liberta o homem dos cuidados da vida material. A verdade de Jesus liberta o homem dos abatimentos morais e espirituais. A verdade de Jesus liberta o homem das revoltas contra o destino justo. A verdade de Jesus liberta o homem, porque o corrige, educa e redime.
Por que erram tanto as criaturas? Em qualquer campo onde são chamadas a aplicar suas aptidões, reconhecem elas próprias a deficiência dos métodos e a precariedade dos cálculos. Nossa história milenária constitui uma série ininterrupta de experiências e fracassos, de tentativas frustradas, de realizações temporárias, de construções movediças. A ciência mesma, que se ufana de deter um número certo de conhecimentos exatos, acaba sendo um repositório de certezas provisórias. O que ontem era fato rigoroso e estável, sem probabilidade de modificações, passa hoje pelo crivo da dúvida e amanhã será inaceitável. As verdades de certa época, que se presumiam definitivas, sofreram alterações fundamentais com o progresso incessante e caíram rapidamente em declínio. Uma misteriosa ironia parece zombar do pequenino e enfatuado ser humano, na sua ânsia de acertar, de definir, de descobrir, de solucionar, de esclarecer. Sistemas filosóficos e teorias científicas, doutrinas sociais, políticas e econômicas, enquanto sentidos não se tem movimentado a inteligência do homem à procura sempre da verdade fugídia e fascinante. É inegável que o erro pertence à espécie humana. Ele é inerente a tudo que sai da nossa mente, de nossas mãos, de nossos corações. Nossas obras trazem a evidência da imperfeição, o sinal patente de nossa falibilidade. Quanto não temos errado até o instante que vivemos? Quantas opiniões não retificamos, quantos sentimentos não transformamos, quantas ideias fixas não alteramos, quantos pensamentos cristalizados não dissolvemos, logo que identificamos o erro como base de nosso mecanismo intelectual e afetivo. Negar a presença do secular erro entre as criaturas é assumir por cenário da vida uma atitude de presunção incompatível com a sua condição de humanas. Tudo que procede do homem é falível, entretanto, ele poderia dispor de uma colaboração poderosa e sábia se buscasse a sabedoria verdadeira, guiado pela mão de Deus, de cuja inteligência saíram os orbes, as leis e a vida múltipla e infinita nas órbitas misteriosas através do tempo e do espaço. Nossos erros variados derivam daqui, movidos pelo orgulho e pela vaidade. Investigamos, analisamos, afirmamos, conceituamos, esquecidos de que só a humildade nos fará merecedores dos favores divinos. Uma fonte de incalculáveis e inesgotáveis riquezas mana do amor de Deus, ao alcance do pesquisador sedento e humilde, que se deixe dirigir pelo Deus sábio e pelo Pai misericordioso, nele procurando a inspiração luminosa e infalível. Outra não foi a direção que Jesus Cristo indicou, a fim de que a humanidade acertasse sempre. Porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Por isso vós errais muito. Meu amigo, se você ainda não lançou mão desse recurso santo e acessível, o manuseio do Evangelho, tão rico de sugestões espirituais para o seu coração aflito e para o seu cérebro cheio de preocupações, pondere agora o conselho de nosso mestre. Nos momentos de dúvida, de vacilação, de angústia e de dor, abra o livro santo ao acaso, confiante em que o Verbo Divino há de revelar o poder de Deus no consolo inesperado à sua alma atribulada, na rota límpida para os seus pés hesitantes, no esclarecimento necessário para que você ansiava. Depois que ele falar numa eloquência convincente e confortadora, você já dispõe de elementos sólidos para acertar em suas deliberações. A possibilidade de errar desapareceu, porque você não está agindo sozinho. Assim como Deus tem um programa com relação ao mundo que nos hospeda, também possui uma vontade, um poder, um pensamento que ele expressou nas páginas de seu livro. Desconhecer, pois, o espírito das Escrituras é pretender dispensar o poder do nosso Pai, que está no céu sempre, desejoso de que a verdade coroe os labores dos seus filhos na terra. Logo, as primeiras páginas da Bíblia, encontramos a voz do Criador ordenando: faça-se.
Os elementos aparecem, as águas se formam, a crosta se solidifica, a luz se impõe, as leis se estabelecem, o caos se disciplina, a vida turbilhona. Céus e terra tomam uma fisionomia definida quando o Senhor fala. Jesus será chamado quando o planeta o hospedar para o ministério do amor sacrificial, de verbo. E toda a sua existência é uma confirmação desse título justo. Os lábios do Mestre sempre se abriram para o ensino superior, para o vocábulo iluminado, para a palavra imaculada, para a linguagem sagrada, para a bênção do esclarecimento e da consolação, ou para a rogativa do perdão, para a luz da responsabilidade, para as gloriosas promessas. Se Jesus não doutrinava espíritos caídos, duvidosos, enfraquecidos, enfermos e desanimados, seus lábios se cercavam significativamente numa silenciosa e eloquente lição. A palavra na boca de Jesus jamais teve um objetivo ocioso, maldizente, caluniador, intrigante e fermentador de disputas. Também nisso ele deve ser meditado e seguido como ensinamento vivo. O homem já não pode utilizar os dons que a providência lhe deu, desviando suas finalidades nobres. Assim como a audição, a visão, as mãos e os pés, as possibilidades intelectuais e os meios materiais estão obrigados à aplicação justa, moral e elevada. Igualmente, a dicção se subordina a um fim mais alto e edificante. Sabemos a essa altura de nossa evolução que seremos julgados após a morte, pelo que dissermos, pelo conteúdo de nossas conversações, pelo teor de nossas opiniões. Perante o tribunal do Cristo, não serão pesados, medidos e justiçados somente nossos feitos, nossos pensamentos, nossos gestos e nossos desejos, mas também as palavras que tivermos proferido, porque a advertência do Evangelho é clara: de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Enquanto o Salvador dissemina verdades e amplia responsabilidades diante da vida, quantos homens usando mal o sagrado dom de falar? Um tempo preciosíssimo perdem eles muitas vezes, ociosamente comentando defeitos do próximo, dos quais ainda não se livraram, presumindo pecados, ironizando situações, pervertendo ouvidos ingênuos, corrompendo os ambientes, envenenando almas frágeis. O anedotário pornográfico se incorporou aos seus hábitos. A chulice escorre de sua boca má como secreção natural de sua alma inferior. O vírus da expressão torpe provoca a gargalhada infernal. A peçonha do sarcasmo cruel movimenta sua língua em coleios de serpente. Todas as imundícies sepultas do coração exalam o bafio insuportável. Mas a correção está prevista nas leis divinas. Ninguém fugirá às malhas punitivas. Se viciou a atmosfera espiritual à sua volta com o magnetismo negro de sua linguagem impiedosa, cínica, crítica e perversa. O além espera com dor os que não souberam abençoar e aconselhar, confortar e ensinar, instruir e reerguer os vencidos e fracos, mas que antes passaram pela vida como chama destruidora, adulterando as fontes divinas do verbo criador. A palavra prejudicial e leviana, que poderia estar colaborando com as forças superiores na iluminação dos ignorantes de Deus e de Jesus, determinará uma penosa situação para o espírito em juízo após a desencarnação. Porque é na terra que nós definimos as nossas posições no plano espiritual, e o que dissermos enquanto vivemos na carne bem pode resolver o problema de nossa felicidade futura. Usemos assim o idioma de Jesus, sonoro e majestoso, puro e luminoso, rico e eterno. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Colheita da Gratidão. Tratava-se de um congresso estadual. As pessoas chegavam de todas as bandas e os largos corredores de acesso ao auditório principal se apresentavam movimentados. Pequenos grupos se formavam aqui e ali, onde abraços e risos se misturavam, percebendo-se que se tratava de reencontros de amigos.
Amigos de cidades diferentes, de outros estados, que novamente se encontravam. A expectativa para a sessão de abertura era de 10.000 pessoas. Os voluntários estavam em toda parte. Na recepção, no setor de informações, nas livrarias, onde grande era igualmente a movimentação. Uma senhora conversava animada com amigos quando se aproximou um dos voluntários pedindo-lhe ajuda para uma das livrarias. O movimento se fizera de tal intensidade que os atendentes precisavam de um apoio extra. Feliz por servir, a senhora logo se postou atrás do balcão. Entre sorrisos e cumprimentos, a um indicava o lançamento mais recente em livro, CD e DVD. A outro esclarecia a respeito do conteúdo do produto que tinha em mãos. Vendia, acondicionava em sacolas e entregava mercadoria. Bastante conhecida, detinha-se a brincar com um ou outro dos que se achegavam para tomar ciência das novidades editoriais. Então alguém lhe perguntou: poderia me dizer se há uns 14 anos a senhora esteve na maternidade Y a visitar algum parente seu? A pergunta surpreendeu a voluntária. Contudo, consultou os arquivos da memória e respondeu de forma afirmativa. Há 14 anos, pelo período de 30 dias, estivera muitas vezes na citada maternidade. Sua sobrinha nascera prematura e estava no centro de terapia intensiva neonatal. E concluiu: desculpe-me, mas por que a pergunta? Então, entre a emoção mal contida, os olhos marejados de lágrimas, disse a indagante: eu nunca soube seu nome, mas jamais esqueci seu rosto. Fico muito feliz em encontrá-la agora e poder lhe agradecer. E ante o surpreso silêncio, ela continuou: eu sou aquela mulher que a senhora viu a chorar na recepção. Sem me conhecer, notando meu desespero, se aproximou de mim e perguntou: por que chora tanto? O que aconteceu? E eu contei da doença do meu filhinho de poucos meses, do pavor de perdê-lo, da dor de ter que deixá-lo hospitalizado, das tantas incertezas da minha alma de mãe ansiosa. Então a senhora me envolveu em um abraço terno e me disse: confie em Deus, entregue seu filho aos cuidados dele. Ore, acalme-se e guarde a certeza: seu filho ficará bem. E eu me acalmei ao influxo das vibrações que recebi do seu abraço. Orei, esperei. E meu filho aí está, prestes a completar seus 15 anos. Por isso, por aquele dia ter acalmado o desespero de uma estranha, eu lhe agradeço. A partir de hoje, tenho um nome para guardar em gratidão. Um abraço prolongado encerrou a narrativa. A senhora sequer lembrava do fato, mas em sua intimidade, agradeceu a Deus pela felicidade de colher flores no seu caminho. Flores de gratidão de uma estranha, guardadas há pouco mais de 14 anos. Verdadeiramente pensou: o bem faz bem a quem o realiza. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, pedimos por todos os nossos queridos irmãos desamparados pelas chuvas ocorridas na nossa cidade, em todo o nosso país. Muitos desencarnaram, que possam ser recebidos no mundo espiritual, amparados pela espiritualidade maior. E aos nossos irmãos aqui encarnados com dificuldades de toda ordem, que possamos nos comovermos de compaixões para auxiliá-los a reerguerem. Mas acima de tudo pedimos prece por esses irmãos e que Deus continue os abençoando sempre. Que assim seja. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, obrigado aos ouvintes pela participação, pela companhia no nosso programa de hoje. Estaremos juntos novamente em outras oportunidades com as bênçãos de Jesus. Uma boa noite a todos, fiquem em paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior.
nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos